Olá, acho que eu estou entrando ao vivo agora para mais uma live da BPSL. Meu nome é Roberta Presto. Sim, agora vocês me escutam? Eu não sei porque esse telefone, a gente compra telefone bom e eles acontecem isso. Ele, todas as vezes que eu ponho caixa de som, ela não funciona. Agora vocês me escutam? Vocês escutam agora? Eles me sinalizam. Eu estava falando que, obrigada, Billy. Eu estava falando que o convidado de hoje é o Fernando Rodrigues Neto, da Arena Lusitano. Eu já convidei ele, vamos ver se ele consegue entrar. Tá aparecendo aqui que ele não pode participar, não consegui. Agora sim. Eu não Tudo bem, estava. Fernando? Tudo bem, desculpa, Roberto, eu não estava te ouvindo nem te vendo. Como vai? Ouvindo, é um problema que eu vou ter que resolver. Sabe que eu mudei de celular, ainda peguei o melhor para conseguir fazer as lives. E eu já tentei no fone com fio, no fone sem fio, e nesse telefone não funciona. No antigo ia super bem. Não sei, é só na live da BPSL que eu faço um monte de entrevista e tudo funciona. Mas vamos lá, eu estava te apresentando a Fernando Rodrigues Neto, da Arena Lusitanos. Eu sou o Roberto Prescott, do Adestramento Brasil, e como eu estava falando no começo, para quem já acompanha, sabe que toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado com entusiastas do cavalo lusitano aqui no Instagram da ABPSL. Quem quiser fazer pergunta, facilita muito para mim se vocês conseguirem usar a caixinha ali embaixo, que é uma bolinha com uma interrogação no meio. Mas se quiser fazer no comentário também, às vezes no comentário começa muita gente a falar, eu me perco um pouco, mas fiquem à vontade, a gente também tem perguntas que foram enviadas mais cedo pela caixinha do Instagram. Fernando, vamos colocar todo mundo na mesma página, conta um pouquinho da sua história, da Arena Lusitanos, quando você começou, quem é você, qual o seu envolvimento com o Lusitano, e aí a gente vai fazendo o papo girar. Perfeito. Boa noite, Roberta. Prazer estar aqui participando com vocês. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Queria, em primeiro lugar, agradecer o Ismael, presidente da BPSL, pelo convite. E vou falar para vocês um pouquinho da minha história com o Lusitano. Meu primeiro contato com o Lusitano, Roberta, aconteceu em 96. Eu não sou de uma família com tradição agropecuária. Nunca vivi nesse meio. O meu contato com o cavalo sempre foi cavalo de passeio nas férias quando era criança em Campos do Jordão. Em 96 eu recebi um convite de um amigo para participar de um leilão. Foi o primeiro leilão 6 estrelas do cavalo lusitano, foi um evento espetacular no Moinho Santo Antônio. Eu nem sabia o que era cavalo, muito menos sabia o que era o cavalo lusitano. Foi uma festa incrível, espetacular. Foi pela festa. E aí descobriu. Foi pela festa, total. Ele falou, vamos, vai ter um leilão bacana, um evento. E o evento realmente foi espetacular. E foi o primeiro contato que eu tive com o cavalo, fiquei maravilhado.
aqueles cavalos enormes, completamente diferente do que a gente estava acostumado de ver. Ainda tinham pouquíssimos lusitanos aqui no Brasil. Foi um leilão do Eduardo Fischer, do Vila do Retiro. E os cavalos eram lindos, muitos cavalos importados, cavalos maravilhosos, enormes. E aí acho que foi ali que começou a vontade, a paixão de ter um cavalo lusitano. Como estava muito longe das minhas possibilidades financeiras, ter um cavalo desse valor, enfim, ter um lusitano, eu comprei um cavalo de passeio, de sela, comprei um manga larga, e tive de 96 até 2000 algumas raças de cavalo, mas sempre para passear no final de semana. Tive manga larga machador, tive manga larga paulista, tive campolina, árabe, enfim. Aqui na Serra da Cantareira eu passeava todo final de semana com os amigos, um dia de semana à noite, me divertia muito. No ano 2000, eu acho que foi 2000, no começo de 2000, eu tive a oportunidade, o pessoal aqui começou a adquirir lusitanos para passeio. Foi o primeiro lusitano que eu comprei. Eu fui lá no Marquinhos, no Rancho Bonanza, e comprei lá um cavalo para passear na Serra da Cantareira de final de semana. Já comprou cavalo no Marquinhos? Como todo mundo, comecei lá. E dei sorte, comprei um bom potro, era um potro que estava em início de doma. Domei o cavalo, comecei a montar o lusitano para passear. E aí não tem jeito, né? É uma paixão inexplicável. O Adriano falou uma coisa na live dele, está coberto de razão. O lusitano tem alma, é um cavalo completamente diferente. Então eu que já tinha montado N raças e gostava de todas, o lusitano realmente é apaixonante, é uma coisa completamente diferente. Eu acho que é a diferença entre andar a cavalo e montar a cavalo, mesmo para quem vai fazer passeio. O cavalo tem uma sensibilidade, um relacionamento diferente para quem está em cima dele. E não tem jeito, só montando para entender o que a gente está falando. E aí começou a paixão pelo lusitano. Eu participei já de uma exposição com esse cavalo, era um filho do dragão, um cavalo muito bacana. Participei de uma exposição, passou um tempinho, eu tive uma proposta boa para vender esse cavalo para um criador, na época o Paulo Salles, e esse cavalo acabou fazendo adestramento, é uma coisa engraçada, Quem uma que era? coincidência. Sabre do Pentágono. Ele foi campeão paulista de adestramento com o Rafael lá pelo Santa Isabel, depois foi exportado um ano depois. Mas enfim, Isso tudo você não tinha criação ainda, você mantinha não, um cavalo. Só tinha esse cavalo. Tá, eu tinha esse cavalo. Eu tinha esse filho único. Só tinha esse cavalo, a gente tinha um árabe de passeio que eu não me desfiz, ficou congênito, morreu alguns anos atrás, só em casa. Era da minha esposa, e eu fiquei com o lusitano. Quando eu vendi o Sabre, eu comprei algumas éguas e comecei a criar. Isso foi em 2001. Criei de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu criei de 2001, Roberta, se eu não me engano, até 2005 ou 2006. Tive algumas éguas, criei, a minha criação na época chamava Troia. Criei, tive alguns cavalos, alguns animais bacanas, participei de exposições, foi muito divertido, foi um período muito gostoso. Aí passei por um período que eu tive que me desfazer dos cavalos, tinha outras prioridades, estava começando a minha carreira profissional, construindo minha casa, enfim. Dei um tempo de 4 ou 5 anos dos cavalos, achei que não ia voltar a criar mais. Mas é impossível ficar longe disso. Recebi um telefonema de um amigo, um baita amigo meu, que não está mais na raça, que é o Dino do Aras Juliano. Ele e Eliane me convidando para passar um final de semana lá no Aras, para conhecer um projeto de um cavalo que eles estavam preparando para participar de um Pan-Americano. Beleza, peguei minha filha, meu filho, fui até lá. O cavalo era do Tulum. O Mauro estava fazendo as seletivas para participar do Pan-Americano. E aí quando eu vi aquele tipo de cavalo que eu não tinha, eu fiquei 4, 5 anos fora, então eu perdi esse período da transformação e dos novos cavalos. Eu conhecia cavalos menores, mais redondos, mais típicos. Foi bem ali na entrada mais do lusitano no adestramento, que data de 2003, quando faz essa virada, né? Justamente, foi nesse Pan-Americano aí. Isso acho que era 2011, né? Que foi o Pan, isso. Finalzinho de 2010, começo de 2011. Isso, de Guadalajara. Fui lá, fiquei encantado com os cavalos. Aí o bichinho entrou na veia de novo, comecei todo final de semana. Resumindo, comecei a criar de novo. Comprei umas éguas do Dino. Nessa época eu criava aqui na Serra da Cantareira. Tá. Eu tinha poucos animais, então tinha um rancho de um amigo aqui, eu criava com ele.
Aí comecei a adquirir umas éguas, comprei uma égua excepcional que era do Dino, que tinha sido da Simone, que era a Nopper HM, criação do Calma, filha do Parágrafo. Ela estava com um potro do Toulon ao pé, que é o Garrido, que você conhece. E depois ela estava prenhe de um cavalo que hoje é um garanhão meu, que é o Hooligan. Dessa fase eu criei muito pouco, eu tinha poucos animais, criei poucos animais nessas gerações. O Garrido fez 4 anos foi domado. Aí me convenceram de participar de uma prova de adestramento. Vamos, vai ser legal, vai ser bacana. A gente colocou o Garrido do Juliana, que era o preto, filho do Tulum, com 5 anos nas provas de adestramento cavalos novos, com o João Santana, quem tinha domado ele. Ele foi campeão paulista 5 anos. Eu fui para Sucande, numa parceria com a Roberta, e a Giovana Paz começou a montar o Garrido em 2006. Aí a gente Nessa foi época campeão. você levou seus cavalos para criar junto na Justamente. Vou aproveitar esse gancho e vou fazer Saí a daqui e pergunta fui lá do para Billy. Sucande. Eu vou fazer a pergunta do Billy Souza, que eu acho que é bem nessa mudança. Qual que é o objetivo da sua criação? E aí eu adiciono perguntando se ele mudou ao longo do tempo, né? Muda sempre, não tem jeito. Mas eu vou te explicar qual é o objetivo e como é que aconteceu. Nós fomos lá para Sucande. Aí em 2006 a gente fez um paulista e o brasileiro, o Garrido foi campeão invicto, e aí eu fiquei apaixonado pelo adestramento. Era um esporte que eu conhecia muito de longe, Roberto, que eu achava sem graça, eu achava um esporte chato de assistir, eu não entendia nada, então eu achava monótono, chato, não era uma coisa que me encantava. E aí eu acho que quem tem um cavalo, quem participa ou tem um cavalo participando e começa a entender o que acontece, aí começa a amar, entendeu? Aí cada mudança certa é um gol, cada transição bem feita, você começa a entender o que é e você começa a comemorar cada fase. E quem fala que não dá emoção é porque não tem um cavalo lá dentro, porque a emoção era absurda, era uma tensão enquanto não acabava a prova. Bom, me apaixonei pelo adestramento clássico. Até esse ano, Roberto, esses anos que eu fiquei até ir para Sucande, a minha ideia não era criar cavalos para adestramento, porque eu nem conhecia o esporte. Depois que eu comecei a conhecer o esporte, a gostar do esporte, aí a resposta do Billy, sim, aí o foco era criar cavalos para esporte, cavalos de adestramento. Então eu participei... Ele foi vendido para fora? O Garrido foi. Quando ele terminou esse ano, que ele foi campeão brasileiro, ele foi vendido para os Estados Unidos. E foi super legal, porque a Giovana fez o ano inteiro o campeonato de 6 anos, e na última prova do campeonato, que foi em Tatuí, ela falou, vamos colocar ele na Forte 1? Eu falei, você é louca, menina, vamos colocar no Forte 1? Não tá pronto. Não, vamos colocar, Fê, vamos colocar que tá bacana. Ganhamos uma prova de Forte 1, então foi um ano espetacular para o Garrido, foi muito bom. E aí ele foi vendido para os Estados Unidos. Me empolguei com isso, falei, não, vou criar para o adestramento. Só que nesse mesmo ano, de 2017, apareceu o Luar na minha vida. O Luar é um cavalo que eu admirava demais, é um cavalo que eu gostava muito e que eu tinha assim, muito respeito e que nunca achei que ia ser meu, enfim. O Luar tinha até sumido do mercado, não sabia nem onde ele andava. E tem uma pergunta aqui do Adriano sobre o Luar, mas termina que aí eu faço. O Luar apareceu na minha vida em 2017 e sabe o que eu sentia falta como criador, Roberto? Eu achava que, como eu fiquei muito tempo sem criar, as minhas éguas não eram mais... Eu tinha potras que tinham nascido em casa. Algumas foram vendidas, vendi alguns potros para os Estados Unidos, filhos do Garrido, filhas do Garrido. E aí eu sentia falta de padrão. Eu achava que meus animais eram muito diferentes, porque eu tinha animais de vários criadores diferentes, que aí eu selecionei por andamento, temperamento, tamanho, mas eu achava que tinha muita ponta nas éguas, as éguas eram todas esportivas. Eu sentia falta de um animal um pouco mais arredondado e de um padrão dentro da criação. Eu via, por exemplo, algumas criações que você olhava o animal e sabia que você estava vendo aquela criação, e eu achava que a minha estava meio misturada. Eu tive a oportunidade de adquirir o Luar em 2017, e aí eu resolvi fazer um projeto que é demorado, é um projeto audacioso em termos de retorno financeiro, mas eu queria criar cavalo. Eu falei, eu vou fazer um padrão e eu vou fazer uma base de éguas com o sangue que eu quero, e eu vou acrescentar nas minhas éguas com o Luar o que eu acho que falta nelas. E nisso eu estou há 3 anos. Eu tirei um pouco o pé do esporte, e aí acho que é a pergunta do Billy, não que eu desisti do esporte, mas é muito caro fazer o esporte e é muito caro criar.
Então, você criar e fazer o esporte, manter uma estrutura hípica e mais manter uma estrutura de criação, é impossível. Principalmente para quem quer criar uma base de animais com uma genética parecida, com padrão, o investimento é alto, a gente tem que tirar bastante produto para poder andar rápido. Eu sempre criei 5, 6 por ano, passei a criar 12, porque eu precisava andar um pouco rápido. Você sabe que um ciclo de criação é 15 anos, então eu vou começar para a Carol, minha filha, terminar. Eu tive que apressar um pouco isso e tirar um pouco o pé do esporte, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente volta de novo para o adestramento. Várias perguntas aí eu já Vamos faço lá. da Adriana. Então, então, o adestramento está em stand-by, mas o foco desse alinhamento de reprodução hoje, né? Alinhamento do tipo de cavalo é com foco em adestramento. É com foco no esporte, na verdade. O adestramento é o esporte que eu mais gosto, mas eu acho que eu tenho que... Na verdade, Roberta, eu acho que o cavalo foi feito para ser montado. A função do cavalo é servir como montaria. Então, o meu foco de criação são cavalos de boa cabeça e cavalos que possam ser bem montados. Toda vez me perguntam, o que mais você acha mais importante, o trote, o passo ou o galope? Eu acho que o mais importante é o temperamento de sela. Então, eu procuro criar animais de muito boa índole e de fácil montabilidade. E aí entra um pouquinho do luar. Não só na cabeça, que falam, o luar dá filhos de bom temperamento. Ele dá filhos de bom temperamento por causa também de coisas morfofuncionais. O cavalo tem um dorso espetacular, um baita empurrador. O cavalo dá animais com muita capacidade de carga e com muito empurrador. Não sente dor, não reclama. Então, se não reclama, a cabeça fica boa e mais fácil de montar. Vou pegar o gancho agora, então, para fazer a pergunta do Adriano, que é Luar SS fez um cavalo olímpico. Quais são as características e qualidades que ele passa para os filhos? Então, você já na verdade, conseguiu? Já consegui sim. Na verdade, é assim, Roberto. O Luar fez o Relâmpago do Retiro, que foi um primeiro finalista olímpico, o primeiro lusitano finalista olímpico na história do lusitano, que foi 19º lugar em Pequim. Os tempos eram outros. Mas os 60 conjuntos eram os melhores da época. Outros também, né? E outros também. Então, o que eu costumo dizer é isso. Se ele ficou em 19º no meio de 60, 70 conjuntos, eram os melhores que existiam na época, senão não estavam lá, não é? Então, quer dizer, o Eduardo fez um trabalho espetacular de mandar os cavalos para a Europa, investiu muito e fez um cavalo que era um cavalo fora de série. Eu era apaixonado pelo Relâmpago, era um fã incondicional do Relâmpago. E, por coincidência, eu tinha alguns outros filhos do Luar. O Luar tinha algumas éguas aqui que eu adorava e que eu não tinha, tentei comprar várias vezes, não tinha condições de comprar, as pessoas não vendiam. Ele fez a Única de Quintana, que era uma égua espetacular, da Daniela, da Cudelaria do Sol, que vivia ganhando prova de adestramento no meio de alemão. Ele fez a Urgeriça, que era uma égua que o Elcio Sabadini montava e que vivia ganhando prova de adestramento. E o animal que eu mais gosto na minha vida, e que é o xodó da minha vida, que me fez voltar, é uma égua chamada Dara, que é filha do Tulum na Urgeriça, e a Urgeriça é Luar. Então, o que eu achava de legal, respondendo a pergunta do Adriano? O que eu queria criar era a Dara. Eu brinco que o Elcio é o melhor criador de lusitano do Brasil, porque ele fez uma égua e ela tem 1,70 m, 81 pontos, é o xodó da minha vida, eu acho que é uma das melhores éguas da raça. Montada, super bem montada. Então, ele teve 100% de acerto. Na minha visão, lógico, a gente não é dono da verdade, cada um tem um gosto, ela é a que eu gosto. E aí eu fazia eu cheguei nessa questão. Eu falava, bom, eu tenho aqui uma mistura do Luar com uma égua super esportiva e deu um produto que eu adoro, quer dizer, o Tulum numa égua, o Tulum numa égua super esportiva, que é filha do Luar, e deu o produto que eu quero. Então, por que não pegar as minhas éguas que tinham todas essas características esportivas e colocar o Luar para tirar esse produto que eu gosto, essa imagem de cavalo que me faz feliz e que eu acho que é interessante. O Luar passa muito, respondendo a pergunta do Adriano, o Luar passa muito, passa características, vou falar primeiro da morfologia, ele conserta muito bem a linha de cima, a linha de dorso, ele arredonda os animais, ele tem muita capacidade, passa muita capacidade de carga, muita força de posterior, um dorso muito bem feito, muito bem ligado, aprumos muito corretos e um ótimo temperamento. Eu não conheço um filho do Luar que não seja com um temperamento espetacular. A primeira geração que eu tenho dele vai fazer 3 anos, desse projeto novo, fazem 3 anos no final do ano. Não montei ninguém, então, mas conheço aí vários filhos do Luar
da vida inteira e são todos com uma cabeça espetacular. Muito bom temperamento de célula. E é isso que eu procuro usando o luar. Eu acho que você acabou respondendo já a pergunta do Carlos Abreu, que é para você falar um pouco sobre o luar e porque você escolheu ele para Garanhão. Se você tem noção da importância dele, sim. O Ismael fez uma pergunta aqui de quais são as éguas, a linhagem das éguas que você escolheu para criar. Na verdade, quando eu comecei a comprar as éguas de volta nessa criação, eu comprei algumas éguas do Ismael, comprei éguas do Santana, comprei éguas do Iannone, comprei éguas de criadores variados. Eu tenho muita linha de sangue do Dragão, que eu acho que é um cavalo extremamente funcional. Então, quase todas as minhas éguas têm Dragão ou com Travesso, ou com Continente, que é neto do Dragão, enfim. Mas eu tenho uma consanguinidade grande de Dragão nas éguas, uma parcela de Dragão nas éguas. Eu tenho sangue do Tulum, eu tenho sangue do Solar, eu tenho sangue do Peralta. São animais todos com características esportivas. As minhas éguas hoje todas têm esse padrão de sangue mais esportivo. E a ideia é cruzar todas com o luar? Ou você vai variar o Garanhão também? Não, qual na verdade, assim, eu tenho outro Garanhão, que é o Baluarte LS, que é um filho do Peralta. É um cavalo muito bonito de morfologia, é um cavalo preparado para São Jorge. Não está fazendo prova hoje, mas faz todos os exercícios, faz a reprise São Jorge muito bem feita. É um cavalo com 2 medalhas de ouro, um cavalo com 78 pontos de registro, enfim, um cavalo bem bacana, com temperamento ótimo. Eu tenho outro filho do Tulum, que é o Hooligan, que é um irmão próprio do Garrido, tenho o Sêmen do Garrido. Eu coloquei o Luar como prioridade nesses anos todos, porque o Luar tem 29 anos. Então é um cavalo que até esse ano ainda fez monta natural, eu tenho um pouco de sêmen congelado, mas pouco sêmen congelado, então eu queria apressar a minha produção de filhas do Luar para usar com matrizes com os cavalos mais modernos. Mas uso cavalos de fora. A Dara, que é essa égua que eu te falei, que é filha do Tulum, tá prenha do Equador. Eu uso cavalos de fora. Eu uso também cavalos de fora. O Aguilar pergunta aqui, eu vou tentar ler porque ele não... Fernando, o segredo de um criador é ter feeling para criar e não somente recursos financeiros. Você acha possível qualquer criador com feeling fazer cavalos competitivos? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o feeling é fundamental. Tem muita criação pequena, muita criação assim... Na verdade, eu acho que nem existe mais. Eu não gosto de usar, Roberto, essa denominação grande e pequeno. Eu acho que existe o bom e o não bom, o bom e o ruim. Tem muita gente que cria muito pouco e é muito assertivo na criação. Então, eu acho que, respondendo o Aguilar, eu acho que o feeling é muito, muito, muito importante. E o conhecimento. Tem que estudar, tem que ir a fundo, tem que amar o que faz. Eu acho que o criador tem que ser um apaixonado pelo que ele faz. Eu não conheço ninguém que cria bem, que gosta mais ou menos, entendeu? Se é apaixonado, gosta, estuda, vai atrás, e tem que ter feeling, não tem jeito. Feeling, um pouco de sorte, da mão do homem lá de cima, e aí a coisa vai. Foi um pouco do que o Diogo Maier falou na live da semana passada, né, criador do Equador, sobre essa criação boutique, de criar poucos, mas ser assertivo. A gente recebeu algumas perguntas na caixinha do Instagram, eu vou fazê-las e aí a gente vai passando por outros tópicos também. Quais são os cavalos e éguas mais marcantes da história da sua criação? Olha, acho que o Luar, né, que você já falou? Sem dúvida nenhuma, mas começa com o Sabre. O Sabre foi um cavalo que eu usei demais, o primeiro cavalo que eu tive. Foi um companheiro de jornadas e passeios divertidíssimos, quer dizer, quem fez eu ficar apaixonado pelo cavalo lusitano foi o Sabre. Então esse é um cavalo que marcou demais a minha vida, não vou esquecer nunca. Depois, na primeira fase de criação, eu tive o Emir, que era um cavalo Manuel Veiga, de ferro Manuel Veiga, que foi da Interagro. E era um cavalo engraçado, que quando eu comprei, todo mundo falava, mas é um cavalo, a linhagem de Toreio, um cavalo bravo. Puta, era meu cavalo de cera, um espetáculo de cavalo, manso, calmo, tranquilo, um doce. Também é um outro cavalo que marcou demais a minha vida. Dessa geração nova, o Garrido é um cavalo que me marcou demais, só me deu alegria. Foram 2 anos, fim de semana sim, fim de semana não, juntando medalha e troféu e me divertindo muito. Foram 2 anos muito legais. O Luar, sem dúvida nenhuma, um cavalo especial na minha vida.
Enfim, acho que esses são os cavalos que mais me marcaram, assim, como cavalos especiais. Tem um xodózinho novo, um letra P, o Prometheus, que eu acho que tem um futuro brilhante. É um cavalo que eu adoro. Acho que esse é o que eu posso citar, assim, que me marcaram mais. Égua, sem dúvida nenhuma, foi a Dara, que quando eu voltei a criar foi a égua que o Dino abriu mão para mim, que é essa filha do Tulum, na Algeriça. A Algeriça, que é uma égua que eu adorava. Conheci o Paulo da Onyx, o Paulo e a Anne do Aras Onyx por causa da Algeriça. E o ano passado eles me deram a Algeriça de presente. Então a Algeriça está em casa, prenha do Baluarte, linda, maravilhosa, super bem cuidada, é um grande xodó que eu tenho. Legal. É legal, né? Por isso que eu te falo, quando tem que ser, é muito engraçado isso. Enfim. E onde você cria fisicamente? Acho que Eu acabou crio em ficando... Sarapuí. Eu sou vizinho do Wagner Aguilar de Cerca. Nós Tá, temos no um interior lago de que São divide Paulo, só o para interior de São Paulo. O contextualizar interior de aqui. São Paulo é perto de Sorocaba, na verdade, em Sarapuí. Tá. Você comentou ali atrás que é um projeto de 15 anos, um projeto de longo prazo e que os potros agora estão chegando nos 3 Nos anos. 3 Como que anos. você pretende caminhar daqui para frente, né? Manter os cavalos, fazer a doma, o debate interno, mandar para fora? Como que você fez esse planejamento? Então, Roberta, na verdade, como eu te falei, até a geração O, eu estava criando bem pouquinho. Estava criando 5, 6, 4, mais pela diversão de criar. Na geração P, Q e R, eu aumentei esse número para 10, 12 produtos por ano. Então, eu tenho uma potrada, tenho bastante potro dessas 3 gerações. O que a gente vai fazer agora? Esse ano eu ainda fiz uma boa... cobri mais 10, 12, vou ter mais 10, 12 produtos. A partir do ano que vem, agora eu tenho no meu plantel hoje 20 éguas. Eu vou reduzir esse número para 15, porque eu já tenho filhas dessas éguas entrando em reprodução com o meu ferro, com esse projeto novo. E a ideia é criar de 6 a 8 produtos por ano a partir do ano que vem, introduzindo o sangue dessas potras. Quando eu te falo de 15 anos, é porque assim, imagina que eu comprei uma égua, cobri com luar. Demorei 1 ano para tirar o primeiro produto, nasceu uma fêmea. Essa fêmea vai demorar 3 anos para entrar em reprodução, mais 1 para produzir, 4, então já são 8. Quando o produto dela, que vai ser o meu F1, aí o meu objetivo de criação, tiver 4 anos de montaria, é que eu vou saber se meu projeto deu certo. Então é um projeto de no mínimo 12 anos, no mínimo. Criar cavalo é uma coisa para apaixonados mesmo, porque é demorado, custa caro, enfim, cavalo o projeto de criação é muito demorado. Você começa e a segunda geração termina. Por isso que em Portugal as gerações passam, como a gente estava ouvindo o Diogo, passa de geração para geração. Não começa o projeto, o filho continua e a coisa vai embora. E eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? Que para as pessoas que estão pensando em criar, para os novos criadores, para os entrantes, tem isso em mente, né? E acho que, como, enfim, Justamente. se você levar isso para uma empresa, você vai demorar alguns anos para você ter ali o break-even, o retorno sobre o É isso aí. investimento, para a Não coisa tem jeito. começar a funcionar, né? O negócio é não desanimar no meio, né? Não desanimar, porque tem hora que dá vontade, viu? Tem hora que dá vontade de desanimar, mas não pode desanimar, não. Na verdade, a gente tem que ir Aí fazendo só adequação, a gente tem que se adequando com esse mundo, com essa realidade nova, maluca que a gente tem aqui, e não desanimar. Tocar para frente. dessa potrada de 3 anos, aí você pretende colocá-los, voltar o foco para o adestramento ou Pretendo. acabar usando? E como... Não. Na verdade, é assim, é o que eu te falei. Eu tirei um pouco o foco do esporte nesses últimos 3 anos. Esse projeto novo, os potros começam a fazer 3 anos no final do ano. Então, a partir do ano que vem, de 2022, aí a gente vai voltar, se Deus quiser, para as provas de cavalos novos. Vou selecionar alguns cavalos para seguir em frente e investir em alguns. A gente não é, quem cria não pode ser colecionador, senão morre de fome. Então aí a gente começa a fazer a seleção do que fica de matriz, do que fica para o esporte e aquilo que a gente vai vender ou, enfim, destinar para um outro objetivo. Uma pergunta aqui do Ismael, de que reprodutor que você tem em mente para a próxima geração? Na verdade é assim, eu tenho um potro muito bacana que eu comprei do Ismael no pé da mãe, chamado Luthor CLB. Ele é um filho do continente com a Catarina. E esse é um cavalo que eu aprovo esse ano e devo usar na reprodução. E tem um potro neto do Luar, filho do Vulcão dos Pinhais, que é o Prometheus, que eu também devo colocar na reprodução a partir do ano que vem.
São animais muito complementares às potras que eu tenho tirado do luar. O Aguilar faz a pergunta que eu ia fazer agora, que é com relação ao mercado comprador, né? Como que você enxerga o mercado hoje, tanto nacionalmente quanto internacional? O seu foco vai ser os dois? Então, Roberta, na verdade é assim, o Ismael usa sempre uma frase, e aí eu sempre complemento a frase dele. Ele fala sempre que o cavalo bom nasce vendido. E eu costumo dizer que todos os cavalos nascem vendidos. O problema é o criador conseguir ter consciência de o que é bom, médio e ruim para a criação dele. E cada um tem um preço. O grande problema é que nós, criadores, acabamos achando que tudo que nasce na nossa casa é o Ronaldo Fenômeno, o Messi e o Cristiano Ronaldo. E não é. A gente sabe que nasce um monte de perna de pau no meio dos bons. Usando boa genética, tentando fazer o melhor, a gente tira o bom, o ótimo e tira o ruim também. Não tem jeito, isso nasce na casa de todo mundo. Genética não é matemática. Cabe você entender que o bom tem que ter um valor maior, o médio o valor de custo de criação e o ruim tem que custar menos do que custou, tem que vender por menos do que custou para criar, paciência. Criar custa caro, os insumos não param de subir. Então, se você achar o valor que cabe em cada cavalo, você não tem muito problema de comercialização. Eu tenho uma outra visão também um pouco diferente, aí respondendo o Wagner, sobre o mercado nacional e internacional. Eu não acho que a gente estava conversando com um amigo ontem, eu não vejo muito um aumento exponencial no número de criação e no número de oferta, mas o que eu estou enxergando, Roberta, como mercado futuro, é que a qualidade da criação lusitano no mundo e no Brasil está subindo exponencialmente. Então eu acho que a gente vai ter menos cavalo, mas muito mais qualidade. A gente tem criadores hoje, tenho amigos criadores hoje que tem 6 potras e uma mais espetacular que a outra. Quer dizer, filhas de cavalos internacionais renomadíssimos, ele criou meia dúzia de potras espetaculares. Então eu acho que as pessoas estão criando menos, mas criando com muito mais qualidade. Quando você cria com mais qualidade, obviamente o preço desse produto que você está criando vai subir. Você vai ter uma oferta menor de produtos com mais qualidade, então eu acredito que o mercado deve melhorar para a gente em termos de valor unitário de produto. A gente vai criar melhor e, consequentemente, vai vender melhor. O mercado internacional é espetacular, a gente, é lógico, que foca nele. Todo mundo que cria hoje foca no mercado internacional. Do Jean Souza perguntando isso, se o foco é a exportação, até porque... Sim, sem né? dúvida. Sem dúvida. Agora, O foco acaba sendo exportação por causa do custo de produção. E a exportação, o mercado americano paga mais caro. Então é óbvio que você tenta focar maior, nesse mercado. Né? O mercado muito maior. muito maior, O nosso mercado é pequeno. Aí agora eu vou fazer uma colocação que você, pegando um gancho do que você falou, mas também das outras lives, né? Óbvio que todo criador quer o Ronaldo Fenômeno, né? Você quer o Pelé, você quer... Claro. Mas existe um mercado que a gente quer fomentar, que se quer fomentar de amador, que não precisa da Ferrari, não precisa do Porsche. Claro. Que um bom mil tá ótimo para aprender a dirigir. E eu não vejo tanto esse foco nos criadores. Seria um cavalo de descarte ou é o cavalo adequado para aquela pessoa que é um amador que precisa que o cavalo faça trote, galope, alguns movimentos laterais para levá-lo com confiança, um cavalo que passe essa confiança, que ensine, que seja professor, né? Como está esse mercado hoje no Brasil? É um foco dos criadores, não é? O meu foco é esse. O meu foco não é a Ferrari, o meu foco é um cavalo de bom temperamento, um cavalo de andamentos corretos, que é o melhor mercado que existe, na minha opinião, é o melhor mercado que existe. É óbvio que no meio de uma criação onde você tenta criar bons animais, você vai tirar algum ou outro animal de uma qualidade muito superior. Isso é o que se espera, mas não é só o que se espera, mas é o que acontece. Sim. Mas o grande mercado, que eu acho, é o cavalo de bom nível, o cavalo de bom temperamento, um cavalo de boa saúde, que qualquer um possa montar. Esse é um grande mercado. Então, o meu foco é esse. Né? Quer dizer, justamente. Com um adestramento O meu foco é fazer cavalos para esportistas amadores, não para esportistas profissionais. Eu já tive cavalo espetacular de dar show, Roberta, e só servia para um cara montar que fosse muito profissional. Então não adianta, esse cavalo não serve para mim, não serve.
Aí não tem mercado. Eu quero fazer um cavalo que ótimo, que o ginete profissional consiga montar, consiga evoluir, mas seja um cavalo fácil de montar, um cavalo gostoso de montar, que dê prazer para quem está montando. Foi a experiência que eu tive que me levou para o Lusitano. É lógico que a gente... Bom isso. É verdade. É por isso que eu estou usando o luar, porque eu não acho que eu vou fazer um cavalo olímpico na minha casa. Se um dia fizer, ótimo, que bom. Mas a ideia não é essa. E eu acho que a gente começa a enxergar outras qualidades com tempo de criação, que são as qualidades fundamentais. Hoje, por exemplo, eu olho muito mais passo e galope do que trote. A gente evolui também como criador, entendeu? Eu já não me emociono mais com cavalo bufando com o rabo nas costas e dando show. Você começa a entender que você precisa de outras coisas, entendeu? De montabilidade, de bons aprumos, de bom osso. Enfim, eu procuro outras coisas hoje. Agora, eu não crio para ter o cavalo, não crio para fazer o cavalo olímpico, até porque eu não tenho essa estrutura. Não é a minha base de estrutura, não é para isso. Se nascer alguns garridos no meio do caminho, ótimo. Eu não vou ficar chateado, não. E é bom, né? Porque a gente espera que esse mercado amador fomente. O André Crespo pergunta, o luar tem bom sêmen congelado? Roberta? Oi. O luar tem bom sêmen congelado? Você escutou agora? Agora escutei. Eu tenho uma quantidade pequena de sêmen congelado, de boa qualidade, mas é uma quantidade pequena porque eu voltei a coletar ele com 26 anos de idade. Achei que nem ia conseguir, mas consegui aí uma quantidade razoável de sêmen. Esse ano eu ainda devo fazer um pouco mais de congelar um pouco mais de sêmen dele. Uma outra pergunta aqui do Adriano de novo. Como fomentar as éguas? Montando as éguas. Não tem eu não vejo outro caminho para fomentar. E aí, na verdade, o que eu te falo é que isso é um erro nosso mesmo. Se nós, criadores, não começarmos a montar as éguas e botar a égua em prova e mostrar a égua não vai sair do que... Aí, se ela é ótima para reprodução, ela vale muito dinheiro. E se ela não é boa para reprodução, ela é vendida como barriga de aluguel. Então, eu acho que lá em casa, por exemplo, agora, nesse final de ano, que eu vou começar a montar os letras P's, eu tenho mais fêmeas do que machos para montar do luar. Vou montar os dois, vou montar fêmea e macho. As éguas que eu mais gosto que eu tenho em casa são montadas, que a Dara, a Galícia, os filhos do Tulum são todas montadas. A gente podia ver mais em prova, né, as éguas? Então, sem dúvida nenhuma. Eu quero o ano que vem, a partir do ano que vem que montar as éguas, eu quero colocar a égua em prova. Tem éguas espetaculares em prova. Pessoal, vocês estão mandando a pergunta nos comentários e eu vou falar que está muito difícil ler, porque está claro, mas eu vou tentar. O JR Júnior, você é favorável para cruzamentos consanguíneos? O que você acha sobre? Pode influenciar o resultado final no esporte? É do Aras São Pedro. Na verdade, o inbreeding eu acho que é uma coisa que eu já tive experiências positivas e negativas. Ele pode ser muito bom, ele não tem meio termo. O inbreeding ou ele marca demais as qualidades positivas ou as negativas. Então, eu acho que algumas linhagens combinam com o inbreeding. Você tem essa experiência olhando outros cruzamentos. Tem alguns animais que você fecha o sangue e você melhora as qualidades. Agora, tem algumas linhagens de sangue, por experiência própria, que o inbreeding acaba não dando o resultado esperado. Eu já tive qualidades positivas e negativas com o inbreeding. Já tive coisas que deram muito certo e coisas que deram muito errado. Tem um comentário aqui que eu achei Hoje não uso. Não? Hoje você não faz? Hoje faço muito pouco. Faço assim, com a sanguinidade um pouco mais longe. Não faço nada muito fechado. Fala assim, os nomes dos cavalos do Fernando são os mais legais. Quais são esses nomes todos e como você escolhe? Não, na verdade, quem batiza os cavalos em casa é a minha filha, a Carolina. Mas, não, sei lá, a gente escolhe os nomes assim, vai começar, é uma farra, né? Porque vai começar a letra do ano que vem, então aí todo mundo começa a fazer a lista dos nomes. Mas quem define no final que nome vai ser é a Carol. Pergunta do Mauro Fiorentino. Fernando, você já pensou em cruzar o luar com éguas de sangue alemão? Já pensei. O ano passado eu adquiri uma égua cruzada. Eu comprei uma égua que tem um sangue já cruzado. Ela tem sangue de lusitano com sangue de alemão, com deniro.
Ela está prenha esse ano, veio prenha de um cavalo lusitano, e o ano que vem eu vou colocar o Luar. Já pensei sim. O Fischer acho que já usou Luar com éguas alemãs com bom resultado. A gente fez uma pergunta pelo Instagram na caixinha, não sei se você saberia dizer ou não, mas pergunta qual a melhor linhagem do lusitano para o salto. Que a gente tem visto, né, lusitanos no salto, óbvio que ali em alturas até 1,10, mais ou menos. Você sabe? Na verdade, é assim, o que a gente tem conhecimento como criação, é que existia um cavalo espetacular chamado Novilheiro e que ganhou tudo no salto, e era um cavalo lusitano. Então eu acho que essa linha do Novilheiro deve ser uma linha que funcione bem para o salto. Dr. Enio Monte com Itapuã fez éguas espetaculares, cavalos espetaculares de salto. Ele usava, se eu não me engano, Tarado, Furioso, não sei direito a linha que ele usava para os cavalos de salto. Hoje em dia, o Passárgada faz um trabalho muito bacana com salto, cruzando, que eu saiba, a linha de cavalos esportivos, que é Peralta, Tulum, Dragão, cavalos francos, cavalos que tenham aptidão esportiva. Eu acho que não existe ninguém hoje criando uma linha exclusiva para salto, assim, por exemplo, vou usar esta linhagem de cavalo que dá animais bons de salto. Eu acho que hoje os que a gente está tendo resultado bacana de salto são animais criados com a mesma característica dos animais de adestramento, a mesma linha de cavalos esportivos. Uma espádua mais poderosa, uma frente mais solta, mais livre, um andamento com uma espádua mais livre e força de posterior para ter força para o salto. E franqueza, né? E eu acho que precisa ser... O salto tem que ser uma linha de animais como dragão, que sejam francos e que não tenham medo da vara. Uma pergunta aqui do Carlos. Quais criadores de lusitanos no Brasil são referências para você? Ih, tem tantos, um monte. Aí eu vou falar e não vou começar agora e não vou terminar mais, mas um monte de criadores. Eu acho que a gente tem criadores excepcionais no Brasil. O Brasil faz um trabalho de criação muito legal. Acho que o Brasil evoluiu muito na criação do lusitano. E eu sou fã de muita gente no lusitano. O André Crespo de novo pergunta, qual é a característica principal que você tem notado nos filhos do Luar, fora o bom temperamento? Aprumo impecável. Você pode pegar a égua mais torta do mundo, com aquelas jarretes. Aprumo é impecável. Ele coloca um aprumo, ele corrige qualquer aprumo. Ele dá animais de muito bom aprumo. Linha de dorso, idem. Eu tinha muitas éguas compridas, flexíveis, e aí precisavam ser flexíveis mesmo, ele é um pouco rígido. Mas ele corrige muito a linha de dorso. Ele dá uma encurtada nas éguas, dá uma cobertura de dorso, uma capacidade de carga enorme e muita força de posterior. Então, fora o temperamento, morfologicamente falando, é isso. Linha de dorso, empurrador, força, muita força. O Leandro comentou uma vez comigo, porque o Leandro montou o Luar lá no PAN, né? No primeiro PAN, que foi a primeira vez que um lusitano participou de um Pan-Americano. Ele comentou comigo que um dos cavalos de maior força que ele já montou, que você sente a força em cima da sela, é o Luar. E o Leandro só monta cavalos espetaculares, né? Um ginete de primeiríssima qualidade, grandeza. Então acho que força é uma característica que ele passa para os filhos. Ele passa. O Jean pergunta quanto tempo você está na criação, acho que 20 anos, mas com 20 intervalo. tirando 5, 15. Isso aí. 20 com intervalo de 5, 15 anos. O Menin, que aí volta naquela parte que a gente estava falando de cavalos para amadores, pergunta qual é a média de preço de um cavalo assim esportista para amador? Olha, acho que vai depender. Depende muito. A gente não tem tabela, né? O cavalo não é uma coisa que tem tabela, mas não dá para a gente assim, colocar um preço. Mas acho que um bom cavalo hoje deve custar na faixa aí de 25, 30 mil reais. Um bom potro para começar no esporte, se for no Brasil, mercado nacional, é um cavalo de 30 mil reais. O Zé Rebouças pergunta qual o número atual no plantel e quantas são as matrizes? 20 matrizes, que esse ano a gente deve baixar para 15, e 50 animais no total. Perfeito, vamos ver se tem mais alguma. O Adriano está aqui falando que o Picasso vai para ele. Que bom! Pode buscar. O Picasso é um potro... É bom que já negocia na live, né? É legal, Roberto. O Picasso é um potro que o Adriano gosta muito. Eu vendi um potro muito bom para o Adriano, letra O. Foi o melhor potro que eu tirei da geração, filho do imperador, numa égua que eu tinha, que era travesso. E o Adriano, desde que nasceu, não, o potro é meu, e acabou comprando mesmo o potro com um ano, foi para casa dele. Hoje ele vendeu o potro para a Roberta, já deve estar nos Estados Unidos.
mas era um potro Olha aí, muito Adriano, bacana. agora vai ter que comprar o Picasso. E aí o Picasso é outro potro, que como oráculo, o Adriano gosta desde potrinho. É um potro baio, filho do Luar, muito bacana, muito parecido com o Luar, e vai fazer 3 anos agora no final do ano. E é um potro que o Adriano gosta muito, eu também gosto muito, desde potrinho. O André pergunta, defina o que é ser realizado como criador para você. Olha, acho que ser Filosófica essa pergunta. É bacana, bacana. O André é bacana mesmo, pergunta filosófica. Eu acho que assim, ser realizado como criador é você conseguir criar. Primeiro que ser criador já é uma realização, né? Eu acho que ser criador do cavalo lusitano já é uma realização, porque é um cavalo espetacular, um cavalo. Tá junto com os cavalos. Às vezes eu chego lá no Aras, estressado, cansado, uma semana difícil. Você vai para o pasto, senta no pasto, e aí vem aquele monte de potro em volta de você. Você não faz nada. Você senta, Roberto, e vem aquele monte de potro em volta de você, um puxa a tua camiseta, o outro te empurra. Quer dizer, só esse carinho, esse contato, esse contato com o cavalo já realiza qualquer pessoa. E você conseguir criar, fazer como eu estou fazendo, ter um objetivo difícil e conseguir enxergar que esse objetivo difícil está chegando num ponto que você realmente gosta, que te dá prazer, que você vê um animal e fala, é isso que eu queria criar, aconteceu aquilo que eu imaginava. Eu vendi 2 potros para o Ismael esse ano. Pô, é difícil um criador pequeno, um criador novo, vender 2 potrinhos recém-nascidos para um cara que cria com tanta qualidade há tanto tempo. Isso é uma realização profissional, né? Vendi já potras da minha criação para ser matrizes em áreas importantes, para o Nuno Pontes, para o Aguilar. É legal isso. Quando você começa a ver produtos da tua criação servindo para fomentar e para melhorar e para agregar na criação de gente importante, gente que cria bem, isso é uma realização. Uma pergunta aqui também, que acho que é nessa linha mais inspiracional. Se tem algum cavalo ou égua hoje que tenha a morfologia que é onde você quer chegar com a sua criação? Ah, um monte, né? Inúmeros. A gente é fã de um monte de cavalo, né? Mas, deixa eu ver, assim, se eu falar de um... O que eu queria criar como criador, assim, o que eu tinha como imagem de criação, era aquela égua Dara que eu te falei que é minha hoje. E graças a Deus eu tenho vários produtos indo para o mesmo caminho dela. Então estou feliz com isso. Agora, como cavalos de outros criadores, nossa, sou apaixonado por um monte de cavalo de um monte de criador aqui no Brasil e em Portugal. Tem uma coisa que eu tenho abordado em todas as lives, e eu acho legal escutar a opinião de todo mundo, né? Vários criadores pontuam, claro, a melhora do lusitano ao longo dos anos, e a gente vê isso nas competições internacionais, falando do adestramento especificamente. Claro. Aonde você acha que a raça chega? Como você acha que a raça poderia ser mais fomentada, ganhar mais visibilidade? Por onde você acha que é o caminho? Olha, eu acho o seguinte, Roberta, a gente vê, tanto na criação nacional como na criação portuguesa, como eu falei para você alguns minutos atrás, eu acho que a gente está evoluindo muito e muito rápido. Se a gente for ver a evolução que o cavalo lusitano teve no adestramento, a gente chegou de um cavalo iniciante no esporte a um cavalo brigando na ponta em 20 anos. Isso é uma evolução muito rápida para uma raça. Eu acho que com os investimentos que estão sendo feitos, a gente logo realmente, o lusitano, você vê, com o Equador chegando no percentual de nota que está chegando já, percentual alto para alemão, eu acho que mais 10 anos o lusitano realmente está brigando entre os 10 em qualquer competição internacional. No Brasil, os projetos ainda são individuais, né? A gente não tem assim, um projeto único. E eu acho que é muito complicado também fazer um projeto único. Você ajudar a direcionar um projeto é uma coisa. Agora, você fazer um projeto no Brasil, você tem que juntar um número de pessoas. O Orfeu deu uma ideia boa essa semana no grupo, de juntar aí 8, 10 criadores que queiram investir no esporte, no adestramento, e fazer um pool que comece a trazer técnico, que comece a fazer clínica e que comece a investir a longo prazo no cavalo. O problema é o imediatismo. Nascem bons cavalos aqui no Brasil e aí quando eles estão com 3 anos de idade, vem uma boa oferta e o cavalo vai embora e a gente continua sem ter esse cavalo
chegando aos 8, 9 anos, fazendo aqui o GP. Então a gente sempre tem as promessas, é como o jogador de futebol jovem, entendeu? Vem, pega a promessa e leva embora e ele vai virar craque na Europa. E aí fica bem. E uma coisa que você mencionou bastante é o treinamento, né? Como que você vê o treinamento hoje no Brasil? O que precisaria fazer para que os nossos cavaleiros e amazonas elas consigam também melhorar, né? Porque você precisa ter investir numa genética boa, investe em sêmen, investe em égua, e para você ter esse projeto aqui, você também precisa dessa outra ponta, né? Na verdade, a nossa cultura no adestramento é muito nova, né? O Brasil não tem essa cultura de esportes hípicos clássicos, é uma cultura nova, o salto ainda um pouco mais velho, mas no adestramento a gente está gatinhando como cultura de esporte equestre. Então acho que isso já é um ponto difícil de você chegar. Os bons cavaleiros que a gente tem, muitos começaram em outras modalidades, entendeu? E migraram para o adestramento. Então tiveram outro tipo de escola para depois passar para o adestramento. Culturalmente, eu acho que a gente está atrasado nisso. Não dá para comparar a Europa, por exemplo, com a gente em termos de cultura equestre. E eu acho que a gente tem muito cavalo que se perde, porque como você estava falando de adestramento, eu acho que é assim, você tem 50% da genética do cavalo, 20% é alimentação, boia, trato, para ele chegar no melhor expoente que ele tenha geneticamente, e aí 30%, 40% é trabalho. Tem muito cavalo que é bom e se perde, muito cavalo. Sim. Acho que a gente perde muito cavalo, que são cavalos que são, assim, têm um potencial muito grande, e tem cavalo que a gente tem que ter paciência, Roberto, e a gente ainda não tem esse olhar para entender isso. O Garrido é um cavalo que não parecia nada. O Garrido era um filho do Tulum preto lindo, só. Não era um cavalo assim que você olhava solto e falava, nossa, isso vai ser um craque no adestramento. Mas era um cavalo com uma cabeça absurda, aprendia tudo muito rápido e tinha muita vontade de trabalhar. E aí chegou onde chegou, entendeu? É um cavalo que foi muito longe por capacidade de trabalho, por um bom treinamento, por uma boa alimentação e por acreditar no projeto. Porque não era um cavalo que você via solto e falava, isso vai ser um craque no adestramento. E eu acho que tem e aí é um olhar meu como amadora, tá? Não sou profissional. Existe também esse casamento de quem que vai treinar o cavalo com a personalidade, as características do cavalo. E ao longo desse tempo, nas lives e no jornalismo do adestramento, também montando, eu vi muito que é respeitar o tempo do cavalo, né? Sem dúvida nenhuma. Que você falou de imediatismo. Como segurar, né, essa vontade de, nossa, não, eu quero já colocar o cavalo... E às vezes ele não está preparado, né? Não, é verdade mesmo. A gente tem que ter muita paciência, não tem jeito. E a gente acaba, talvez em questão de... talvez pela questão de ter que vender e de ter o compromisso, de ter vamos fazer rápido, a gente acaba atrapalhando muito, estragando muito os cavalos. O cavalo tem que ter o seu tempo. E cada um aprende num tempo. Você tem 2 potros letra de 3 anos. Um aprende super rápido, em 6 meses está tranquilo. O outro demora, não tem jeito. E não é porque ele demora que ele é pior do que o outro. Você tem que enxergar e respeitar a individualidade de cada potro. Não tem jeito. Isso é assim mesmo. A gente tem aqui, só voltando naquela questão que você pensou bem, tá acabando também nosso tempo da live, mas fomentar mais escolas e clubes seria o início de um contato com o esporte? Seria uma boa porta de entrada? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quanto mais escolas, mais clubes, mais gente iniciando no esporte, mais você ganha o mercado nacional. Ganhando o mercado nacional, os cavalos ficam aqui. Se os cavalos ficarem aqui, a gente melhora no esporte. Agora, isso é um projeto a longo prazo e realmente eu estou tentando a partir do ano que vem, eu tenho lá 1, 2, 3 cavalos que eu botei na minha cabeça que eu não quero negociar, que eu não quero vender, que eu vou tentar fazer o máximo de deixar na minha mão, bem treinado, investir em treinamento e deixar na minha mão o máximo que eu conseguir. Vamos ver se... Eu acho que todo mundo podia fazer um pouquinho disso, escolher lá 2, 3 animais e fazer um projeto a longo prazo, porque senão você nunca tem isso, Roberto, o tempo passa muito rápido. A gente fala, mas são 8 anos, mas 8 anos passam rapidinho, porque se você não fizer, você está sempre em busca, correndo atrás do rabo, sabe?
sempre em busca do outro. Ah, não, esse eu vou vender esse porque eu tenho outro, mas o outro não chega nunca. E cavalo é investimento, e cavalo é paciência, é treinamento. E como o Billy colocou aí, cavalo tem que investir em treinamento sim, não tem jeito. Se não investir em treinamento, você não vai ter nada. Eu tive essa experiência. Treinamento te dá retorno, não tem jeito. Quer ter um bom cavalo? Invista num bom treinamento. Comece com uma boa cobertura, escolha uma boa égua, compre uma boa cobertura, crie bem o seu potro e invista em treinamento. Sem investir em treinamento, você não sai do lugar. Exato, né? E aí você começa um ciclo, você vai para a prova. Justamente. Eu acho que é uma aposta também que está conectada a outras lives que a gente fez, mas apostar num cavaleiro ou numa cavaleira, proporcionar os meios, né? E que os frutos, eles, ainda que possam demorar, eles vêm, né? E treine, se você tiver um ginete dentro da tua casa, treine o teu ginete. Contrate clínicas, se não são as internacionais, as nacionais, invista no teu funcionário, não tem jeito. Se você não melhorar a mão de obra que você tem e incentivar a mão de obra que você tem, você não vai sair do lugar. Tem que chamar um técnico, tem que investir na pessoa. E aí, se você tiver algum animal que tem uma qualidade excepcional, procure um treinador melhor, vá procurar. A gente vai domar em casa, os meus animais são domados em casa. O Ricardo, que trabalha comigo, faz a doma básica dos animais. Está começando a fazer umas clínicas, o Camargo já foi em casa, já deu clínica, e aí a gente vai fazer o seguinte, se tiver alguma coisa excepcional, vai para fora, vamos procurar um centro de treinamento especial e vamos investir no cavalo. A doma base que eu gosto de fazer em casa, porque eu procuro fazer o mais demorada possível e o mais calma possível. Eu quero que você vá lá em casa e você monte qualquer animal de 3,5, 4 anos, ande pelo sítio, faça o que você quiser sem ele te dar trabalho. Então isso eu faço em casa. Daí para frente, se a gente tiver que investir em alguma coisa especial, algum cavalo com um dom diferente, vamos investir em bons treinadores, que existem ótimos aqui no Brasil. E a doma é essencial também, até por como o cavalo depois vai lidar, né? Assim, um cavalo fácil de você mexer, de você levar para a prova, um cavalo manso, um cavalo que você vai deixar nos lugares, ele vai se comportar, né? De toda essa parte de comportamental do cavalo, que fora da genética, né? Que pode ser moldada. Nossa live está chegando ao fim. Passou rápido. Passou bem rápido. Eu vou deixar salva para todo mundo poder rever. Se você quiser terminar, eu acho que a gente passou por várias dicas, vários ensinamentos, mas se você puder compartilhar alguma filosofia que você leva para sua criação, para os seus cavalos, seria muito legal. Claro. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um papo muito gostoso, muito rápido. Eu acho que assim, seja apaixonado pelo que você faz. Use o teu feeling, acredite naquilo que você faz, crie um número de animais que você possa tratar bem, que você possa cuidar direito, que possam ser merecedores do amor que eles dão, que vocês possam ser merecedores do amor que esses animais dão para vocês. Eu acho que criar cavalo é uma paixão, o cavalo lusitano é o melhor cavalo do mundo, isso eu posso garantir para vocês. Minha casa está aberta para quem quiser conhecer, quem quiser bater papo, tem o meu contato aí, vai ser um prazer receber a visita de vocês. Ótimo, fechou muito bem. Muito obrigada, Fernando, por esse bate-papo. Foi um prazer. Bom conhecer mais do seu projeto. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Como vocês já sabem, toda quarta-feira às 19 horas. Semana que vem não, porque é feriado, mas no dia 28 a gente retoma com o Manuel Braga, da Sociedade das Silveiras. Ele é português. Criador do Luar, ó a resposta. Criador, olha, a gente já faz conectado, né? Criador do Luar. Para saber todas as lives que vão acontecer, fiquem de olho no Instagram da BPSL, que a gente vai postando aí todo o calendário. Muito obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado a você, Roberta. Tchau, até mais. Tchau.